Tá aí, né? Tá todo mundo vendo aí? Perfeito, perfeito. Perfeito? Vamos começar aqui então, tá ok, pessoal? Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer aí pelo convite, né? E tá falando um pouco nesse primeiro encontro de modelagem molecular de Jataí, né? Uma boa noite a todos que estejam presentes, né? Como foi apresentado pelo Fábio, meu nome é Ginaton, né? Sou professor atualmente em Jataí, né? Fiz doutorado em graduação e mestrado na Federal de Berlândia, e o doutorado eu fiz nos Estados Unidos, trabalhando com o grupo do professor Sérgio Ioa, e um período fiquei na Alemanha trabalhando com um professor chamado Guido Bucher, que trabalha sobre computação quântica, né? Então, hoje eu vou falar de maneira um pouco mais resumida, mas tentando dar alguma ênfase em alguns pontos sobre códigos computacionais que geralmente temos na literatura, como né, fazer um código simples, por exemplo, de transporte eletrônico, mais voltado para nanomateriais, que é a ênfase do que eu atualmente ando trabalhando, né? Então, eu vou dividir aqui esse breve seminário aqui em 5 tópicos, né? Então, primeiro eu vou falar sobre uma breve introdução, uma relevância sobre essas nanoestruturas. Getão, desculpa te cortar, meu querido. Eu não sei se para todo mundo, eu não consigo ver se você caminhou para o segundo slide, porque não está naquela tela cheia na apresentação. Está na tela cheia. Para mim não está aparecendo. Não sei se para o pessoal. Gunnar? Gineton, aperta o F5 para jogar para a tela cheia, porque aqui a gente está vendo os slides na lateral. Estranho, porque para mim está na tela cheia. Acontece de vez em quando acontece esse negócio mesmo. É que para a gente não está aparecendo. Fecha a apresentação e começa de novo, que pelo visto travou. Vou fazer de novo aqui. Peraí. Só um minutinho, gente. A gente consegue te ouvir perfeitamente, mas seu vídeo eu acho que travou mesmo. O vídeo travou? Provavelmente foi. Ok. A tela cheia agora? Agora foi. Foi? Perfeito. É estranho, eu tinha colocado outra vez, a mesma forma que eu coloquei agora, né? Então, pessoal, só voltando aqui, dividi em 5 tópicos. Primeiramente, eu vou falar sobre um pouco sobre essa introdução e relevância dessas nanoestruturas. Por que é importante estudar e caracterizar essas nanoestruturas, né? O que seriam elas, né? Vou falar um pouco sobre o crescimento, caracterização e algumas propriedades físicas dela, mas principalmente eu vou falar sobre o tema que é dessa palestra, né? Que é justamente o transporte eletrônico, né? E quando eu falar de metodologias, eu não vou falar sobre o TechBinding, mas eu vou basicamente pincelar um pouco sobre alguns programas que utilizam o TechBinding, né? Como dados para poder fornecer depois o próprio transporte eletrônico. Então, eu vou focar primordialmente no TechBinding e na função de linha. O que é a função de linha e como você extrai informações físicas dessa função de linha, né? Aí eu vou passar por um exemplo, né? Que é no caso de um material bastante estudado nos últimos anos, são os materiais formados basicamente por carbono, né? E vamos ver, por exemplo, o que acontece quando estuda, por exemplo, o transporte eletrônico, aplicando esse formalismo de função de linha nesse material de carbono. Por fim, algumas conclusões que a gente pode tirar aí dessas metodologias. Okay? Bem, qual que seria a introdução e relevância que a gente pode falar? Primeiramente, é falar o que é uma nanoestrutura, né? Então, quando a gente fala em nanoestrutura, a gente está falando de alguma escala, né? Onde estamos numa dimensão de comprimento, né? Por exemplo, aqui tem uma pequena escala aqui. Então, se nós formos analisar essa escala aqui, né, temos aqui um mundo que diríamos aqui um mundo macroscópico, né, um mundo que diríamos um mundo microscópico, então, uma escala de 10 a menos 6 a menos 4 metros, né, e temos um comportamento descrito por características de partículas nanoscópicas, né, estaria nesse mundo aqui, ó, nanoworld, né, está em 10 menos 7 a 10 a menos 9, mais ou menos, a 10 menos 10, né, que daria mais ou menos 1 ano. Né. Dentro desse mundo nanoscópico, né, a gente tem materiais, né, que são naturais, né, que apresentam dentro dessa escala
nanoscópica, né? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, aqui está uma figura de STM, né? De átomos de silício, uma estrutura de DNA com sua formação de dupla hélice, né? Proteínas, e nós podemos pensar também que existem, né, a possibilidade de fabricação, né? São coisas feitas atualmente que se encontram em escalas microscópicas e também nanoscópicas, né? E em especial ênfase aqui numa estrutura que chamou muita atenção aí quando foi sintetizada alguns anos atrás, se não me engano, no começo dos anos 2000, né? Que é esse chamado curral quântico, uma figura formada por átomos arranjados em uma forma circular. Interessante você ver esse comportamento ondulatório lá dentro, onde você vê as interferências de onda devido a esse confinamento espacial criado por esses átomos que foram dispostos em uma característica de um formato circular. Então, bastante interessante que isso aqui foi um avanço muito grande de técnica de crescimento que o pessoal fez na época, utilizando, por exemplo, a STM, que eu vou falar bem brevemente daqui a pouco, né? E estruturas, por exemplo, de nanotubos de carbono, formados por átomos de carbono, que estão em um tipo de estruturação, né, devido à sua imensa possibilidade que o carbono tem de alotropias, né? E aqui tem, por exemplo, a formação de um dispositivo aqui, no caso, aqui de eletrônico, né? No caso, você tem eletrodos e tem lá dentro fiozinhos. Então, a gente vai dar um pouquinho disso. Então, veja que a nanoestrutura, ela está naturalmente na natureza, ou como também podemos fabricar ela atualmente de uma forma bem ordenada e bem caracterizada, né? Então, qual seria a relevância dessas nanoestruturas na ciência? Será que a gente encontra já materiais que são aí nanoestruturados, que estão sendo aplicados hoje em dia, no dia a dia? E a resposta é sim. Por exemplo, a gente encontra armazenamento magnético, dispositivos de hard drive, memórias flash, né? Dentro da eletrônica molecular já temos transistores e diodos, né? Aqui em especial, por exemplo, pode pensar atualmente nesses dispositivos de LED, né, que são diodos emitores de luz. Houve uma grande possibilidade de aplicação nessas telas, justamente devido à descoberta de, por exemplo, a utilização da luz azul utilizando nitride de galho, né, que até rendeu o prêmio Nobel a um físico alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, né. Dentro da optoeletrônica, os LEDs, né, uma coisa muito interessante aí que também apareceu, que é justamente você controlar, por exemplo, uma estrutura que são, por exemplo, cluster de átomos, que são chamados, no caso aqui, se eles forem de um certo diâmetro, né, de pontos quânticos, né, você pode fazer engenharia e controlar, por exemplo, quais são as suas excitações óticas e controlar esse gap e você ter diferentes emissões e absorções óticas. Sistemas energéticos, hoje em dia também temos bastante interesse em células fotovoltaicas, células solares, né? Catálise dentro da química, nanocatálise, aonde você tem uns processos altamente eficientes utilizando nanoestruturas, né? E na medicina, temos aí, por exemplo, entrega de drogas, marcação para imagens, né? Por exemplo, de ressonância magnética, biosensores e terapias termais para câncer, né? Até interessante que a FG aqui em Goiânia tem um grupo muito forte lá que trabalha nessa área aqui, juntamente com alguns professores de Brasília, né? E esses dias eu estava vendo televisão, né? Aí eu acabei vendo essa propaganda do Window Blue, que nada mais é do que uma película que o pessoal coloca nos carros, aonde no site dessa empresa aqui, né, que disponibiliza essas películas, diz que baseado numa tecnologia com a inclusão de cerâmica especial no polímero de sua película, né? Ou seja, o que eles estão usando aqui? Estão usando aqui provavelmente nanopartículas, né, que estão estruturadas nesses polímeros, para fazer o quê? Tentar absorver os raios que seriam nocivos, né, os raios UVA e UVB, e tentar controlar um pouco o que está sendo absorvido, passando, vamos dizer assim, para dentro do carro, né? Enfim, a gente sabe que aplicações são inúmeras, né? O interessante de pensar é o seguinte: essas nanoestruturas que são fabricadas, elas surgiram devido às avançadas técnicas de crescimento que surgiram no final da década de 80 e início de 90, né? Dentro dessas técnicas de crescimento, temos duas de relevância, né, vamos dizer assim, de nomenclatura, que são a técnica chamada top-down e o bottom-up, né? O que seriam elas? Por exemplo, a top-down seria, por exemplo, métodos que você tem a chamada microfabricação, através de litografia,
ou então através de crescimento de impressoras 3D, né, e etc. Né? Ou seja, você faz, por exemplo, a deposição de um certo material e você vai por cima fazendo o quê? Litografia, você queimando uma certa parte da estrutura, né, através, por exemplo, de feixes ou então projetos corrosivos, e você consegue montar estruturas bem definidas estruturalmente e geometricamente, vamos dizer assim. Né? Então, você consegue ter um controle muito grande, né, do espaçamento, né, entre elas, do tipo de forma que você deseja colocar. Né? E também tem uma chamada, por exemplo, que vem chamada de bottom-up. Seriam aí os tipos de crescimentos auto-organizados, por exemplo, utilizando de feixes, epitaxia de feixes, por exemplo, moleculares, ou, por exemplo, por deposições químicas. Né? Você coloca, por exemplo, um material, né, dentro de uma câmera, né, em alto vácuo, porque você não quer que haja contaminação, e ali você vai fazendo o crescimento ordenado da sua estrutura. Né? Como, por exemplo, aqui, essas pequenas ilhas, né, que seria, por exemplo, um exemplo de pontos quânticos, né, por exemplo, aqui de índio e silício, ou de chumbo e silício, né, tem diversos tipos de estruturas. Isso aqui é muito interessante porque o controle aqui, ele consegue ser um controle bem fino. Você consegue praticamente eliminar qualquer tipo de impureza externa, porque esses materiais são crescidos em alto vácuo. Então, essas técnicas que foram surgindo, acabaram desenvolvendo, né, dando um pulo ali no salto de desenvolvimento dessas nanoestruturas. Mas é interessante pensar também quais seriam, por exemplo, as caracterizações dessas nanoestruturas, porque uma vez que você tem essas nanoestruturas formadas, você precisa saber qual é as características físicas e químicas que elas têm. Né? Dentro das características físicas e químicas que a gente possa analisar nessas estruturas, né, a gente pode, por exemplo, fazer imagens morfológicas estruturais, como essas estruturas estão arranjadas. Para isso, né, a gente pode, por exemplo, tem diversas técnicas, né, experimentais, por exemplo, microscopia Raman, por exemplo, você vê a parte morfológica, no caso, microscopia de força atômica, ou então microscopia de tonelamento espectroscópico, ou então você tem imagens de TEM, imagens SEM, espectroscópicas, difração de raio-x. Então, assim, existe uma enormidade de técnicas para você fazer a caracterização tanto química como física e estrutural da estrutura. Por exemplo, nessa figura aqui temos uma deposição de grafeno, né? Daqui a pouco eu vou falar o que seria esse grafeno, sobre a estrutura de grafite. E aqui foi feita uma caracterização utilizando justamente o STM. Então, a gente vê bonitinho lá uma formação, que é a formação hexagonal. E essa formação hexagonal aqui, ela acaba trazendo umas características físicas muito interessantes. Então, veja que conforme ele foi varrendo aqui em cima da estrutura, está depositado embaixo sobre o grafite, dependendo de onde você está, você consegue ver perfeitamente a estruturação hexagonal do grafeno, ou onde você esteja, você começa a ver a estrutura, por exemplo, do grafite que está embaixo depositado. Outras propriedades que podem ser analisadas, por exemplo, propriedades eletrônicas, magnéticas e ópticas. Dentre essas aqui, algo muito interessante é esse tipo de espectroscopia, chamado ARPS, que é uma espectroscopia que envolve um fóton, e ele é resolvido de forma angular. Ou seja, você joga um fóton na sua estrutura, com um certo momento, ou seja, energia, né, e ângulo, e você vê qual que é a energia de resposta desse fóton. Quando você vê isso, você consegue descrever claramente as bandas. Interessante você ver aqui, olha, nessa figura B aqui, né, retirada desse artigo, essa figura do Letters, que você vê, por exemplo, um espectro de energia próximo ao nível de Fermi, que formam uma banda, que é uma banda linear. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui rendeu o prêmio Nobel em 2005 do professor de física, tá, da Inglaterra. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Né? Agora, o que é interessante nessas estruturas? O interessante é que a física da nanoestrutura, ela é extremamente diferente, ela é exótica. Por quê? Porque ele é um sistema quântico confinado. E por ser um sistema quântico confinado, né, a estrutura espacial, surge propriedades físicas diferentes que você não esperava em um sistema, por exemplo, macroscópico. Né? Por exemplo, se eu pego uma estrutura grande e começo a confinar ela espacialmente, por exemplo, se eu confino uma das direções, que é o caso que eu estou mostrando aqui, né? Ou seja, houve um confinamento nessa direção, porém, no plano, qualquer tipo de portador de carga, ele pode se locomover, se não tiver nenhum tipo de interação que impeça ele de executar seu movimento no plano. Né? Então, esse tipo de material é chamado um poço quântico. Né?
Agora, se eu começo a confinar ainda mais as direções espaciais, por exemplo, confinei nessa direção, mas permito apenas a direção que está saindo e entrando do plano, eu tenho o chamado fio quântico, certo? Ora, agora, se eu confinar as 3 direções espaciais, é justamente o chamado ponto quântico, que é aquele exemplozinho daquela figurinha de STM que eu mostrei anteriormente. Então, veja que quando eu faço este confinamento espacial, propriedades físicas vão aparecer nesse sistema que não era esperados em um sistema que fosse, por exemplo, microscópico ou macroscópico. Uma das propriedades que é interessante analisar é a chamada densidade de estados. O que seria densidade de estado? Na verdade, você analisar qual é o número de estados ocupados em cada nível de energia. Matematicamente, né, é dado por essa expressão. E o interessante de você analisar é que o DOS, né, que é essa densidade de estados, ele está diretamente relacionado com a dispersão eletrônica do sistema. Por exemplo, se eu tenho um sistema bulk, né, que é um sistema que ele não tem essa confinação em nenhuma das direções, né, por exemplo, aqui uma partícula livre, né, ele pode se locomover em qualquer... não tem um potencial que está prendendo essa partícula. Se eu analisar a energia em função do momento, né, eu tenho basicamente uma dispersão parabólica, possui uma partícula livre, e a densidade de estado em função da energia, ele dá uma função que é do tipo uma raiz da energia, certo? Agora, conforme eu vou fazendo confinamento em uma direção, em 2 direções, em 3 direções, essa densidade de estados começa a modificar. O que não era conhecido aí apenas nos anos 90, né? Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um poço quântico, eu consigo ver agora que essa densidade de estados vai aparecer como se fosse uma escadinha, porque tem energias que são constantes em cada uma dessas subbandas. Se eu tenho, por exemplo, o fio quântico, ou seja, o fio quântico ele acaba tendo um confinamento espacial em 2 direções e o portador de carga só pode se locomover em uma direção. Aí, nas densidades de estados, aparecem esses pequenos picozinhos. Ó. Esses picos aqui são interessantes porque eles são chamadas singularidade de Van Hoff. Por quê? Porque justamente quando eu olho nessas bandas que vão passando de uma para outra, eu tenho uma singularidade nessa expressão. Aí ele aparece como uma função que vai para o infinito. Certo? O interessante é o ponto quântico também. Porque acontece? O ponto quântico, ele acaba, devido a esse confinamento espacial nas 3 direções espaciais, ele acaba descrevendo um tipo de comportamento para a densidade de estados como sendo apenas pequenos estreitamentos em função da energia. Isso aqui é muito similar ao que acontece, por exemplo, átomos, que a gente conhecemos aí, por exemplo, na química, né? Seja carbono, nitrogênio. Aí, eles acabam dando um nome aí fictício desse tipo de estrutura que tem as 3 direções confinadas espacialmente, de um átomo artificial, ou seja, um ponto quântico, eles acabaram dando essa nomenclatura de átomo artificial. Né? Bem, o interessante a você analisar seria como você, por exemplo, controlar o comportamento, e o que seria interessante nesse controle de comportamento das propriedades físicas e químicas desses materiais quando você reduz a dimensionalidade. Entre esses controles de comportamento, você poderia, por exemplo, através da engenharia dessas bandas, né, dessas estruturas, que eles se alteram conforme a dimensionalidade, e você controlar as propriedades eletrônicas, por exemplo, controlar as propriedades ópticas, as possíveis transições ópticas, as regras de seleções, as forças dos osciladores harmônicos, né? E você, por exemplo, para o ponto quântico, apenas por você ter um aglomerado de átomos e você controlar o diâmetro do aglomerado de átomos, você acaba controlando o quê? Justamente o confinamento que um portador de carga tem dentro desse cluster, né, ou desse aglomerado de átomos. Quando você faz isso, você está fazendo justamente essa engenharia do gap. Quando você faz isso, alterando o diâmetro desse nanocristal, você consegue, por exemplo, controlar qual que é a absorção e emissão óptica desse material. Ou seja, um material formado pelo mesmo tipo de arranjo químico, porém com dimensões distintas, ele pode apresentar diferentes emissões ópticas. Por exemplo, aqui saindo do roxinho e indo próximo ao azul. Então, isso aqui é muito interessante, no sentido de aplicação. E, como é um interesse que eu vou falar aqui hoje, né, da ênfase, e também o transporte, né? Uma vez que essa redução
da dimensão, quando você sai do macro e vai para o nano, e essa redução, esse confinamento que você está impondo na sua estrutura, ela também vai ter impressões justamente no transporte eletrônico e também no transporte térmico. Né? Então, vamos falar aqui sobre o transporte eletrônico. Primeiramente, precisa definir o que é transporte. Né? O que a gente pensa em transporte seria justamente um problema onde envolve fluxo, né? No caso espacial, não especial. Espacial de energia ou de partículas. Né? Agora, como você pode descrever esse tipo de transporte? Né? Então, existem algumas formas. Se você tem o interesse de escrever esse movimento, existe algum tipo de aproximação. Com a aproximação que você pode falar com a aproximação de partículas simples, aonde, nesse caso, para descrever esse transporte, você utiliza equações de movimento para descrever essas coordenadas espaciais de um portador de carga, não apenas um elétron, mas pode ser um portador de carga em geral. Né? E como ele se evolui com o tempo. E também você pode fazer essa aproximação de forma coletiva, onde você trabalha com as variáveis coletivas, no caso, densidade eletrônica, densidade corrente, densidade de carga, seja o que for, certo? Densidade fonônica, densidade de spin, então tudo isso seria uma aproximação coletiva. Você analisa como é que essa variável, por exemplo, essa onda de spin ou onda de carga, ela está se envolvendo, ou seja, está se evoluindo no seu sistema que você está analisando. O interessante é você pensar, vamos pensar num caso aqui mais simples, um caso clássico, né? Por exemplo, no transporte eletrônico. Quando a gente tem, por exemplo, um dispositivo, vamos dizer que temos um dispositivo, né? Aí, se eu quero analisar qual que é a característica de um transporte, um portador de carga, por exemplo, de elétrons sobre esse dispositivo, eu tenho que fazer aplicação de potenciais nesse dispositivo. Por exemplo, tem aqui um contato à esquerda e um contato à direita. Se eu mantiver esse dispositivo uma diferença de potencial nessas extremidades, o que vai ocorrer? Por haver diferentes potenciais, o sistema vai tentar entrar em equilíbrio. No caso aqui, equilíbrio de potencial, não de carga. Okay? Para ocorrer essa equalização de potenciais, é necessário que haja o quê? Fluxo de carga de um para o outro. Se, por exemplo, analisarmos aqui, olha, uma figura aqui mostrando aqui graficamente o que seria essa diferença, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos dizer que eu tenho um certo nível de energia à esquerda e um certo nível de energia à direita. Apliquei uma diferença de potencial, o sistema, para entrar em equilíbrio, vai tentar fazer o quê? Sair carga de um para entrar, passar pelo dispositivo e transferir essa carga para o outro. Para quê? Para fazer que os níveis de energia, né, no caso aqui de Fermi, tanto à esquerda e à direita, sejam equalizados. Isso ocorre apenas se houver o quê? Um potencial V aplicado ao seu sistema. Certo? Agora, esse dispositivo seria um dispositivo geral. O que acontece é o seguinte, para ver esse tipo de transporte, eu preciso analisar se esse dispositivo meu é um dispositivo condutor, se ele é um isolante, que tipo de propriedade que esse dispositivo tem, que vai, por exemplo, dificultar a minha passagem de um portador de carga de um eletrodo à esquerda a um eletrodo à direita. O interessante é o seguinte, vamos pensar o seguinte, se esse dispositivo é um dispositivo que está em uma escala nanoscópica, né, o que nós esperamos é o seguinte, o transporte agora ele tem sido descrito por um transporte quântico. Só que dentro dessas variáveis de transporte quântico, eu posso seguir alguns caminhos para tentar resolver e tentar descrever as características desse dispositivo que eu estou tentando analisar. Por exemplo, se eu estou analisando e tratando o dispositivo com variáveis coletivas, eu tenho a possibilidade de trabalhar em equações quânticas cinéticas, ou, se for uma partícula simples, ou também em multipartículas, eu posso trabalhar também em muitos corpos aqui, eu deveria resolver a equação de Schrödinger. Nesse caso, se eu observar que sim, estou trabalhando em um regime onde o transporte quântico é necessário ser resolvido. Caso efeitos quânticos possam ser negligenciados, aí eu posso trabalhar dentro do regime de transporte semiclássico, onde eu posso resolver através de Newton ou utilizar uma equação de Boltzmann. O exemplo que eu vou trabalhar aqui hoje, a gente vai resolver justamente o transporte quântico, resolvendo
a equação de Schrödinger. O interessante dessas estruturas nanoscópicas é que há a quebra da lei de Ohm. Então, aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, no caso aqui o G representa a condutância, ou o inverso da resistência de um material, que ele é proporcional à largura do sistema e inversamente proporcional ao comprimento do sistema, esta expressão que a gente aprende lá no ensino médio, ela não é válida quando nós vamos para um sistema nanoscópico. Ou seja, um sistema quântico, essa expressão ela tem que ser reorganizada, porque ela não é mais válida. O que acontece é que essa condutância agora, ela vai ser aproximadamente igual a um número, uma constante, que basicamente depende do portador de carga, né, no caso aqui elétron, e de uma constante chamada constante de Planck, vezes um número n trans, quer dizer qual é o número de modos transversais possíveis de canais para fazer o quê? Ter a possibilidade de um material ser conduzido através de um certo, de um portador de carga ser conduzido através de um material. O que foi demonstrado pelo Landauer, no início dos anos 90, se não me engano, né, que basicamente dá a expressão dessa condutância, ele é uma constante, G0, que é uma chamada condutância, uma unidade de condutância quântica, que tem esse valor, né, um parâmetro, vezes m, que é esse número de modos, vezes uma função que depende da energia do meu sistema que eu estou analisando. Né? Essa função T de E é a chamada função transmitância. Qual que é a dificuldade que eu tenho de transportar, ou seja, de passar um elétron de um eletrodo à esquerda, por exemplo, a um eletrodo à direita, ou de multieletrodos. Né? Esse experimento que mostrou esse comportamento dessa expressão não era válida, experimento aí no final dos anos 80. Né? O que eles fizeram? Né? Eles fizeram basicamente o seguinte, eles fizeram uma estrutura, né, onde tinha um gás de elétrons confinados e colocaram, por exemplo, portas sobre essa superfície. E começaram a fazer o quê? Eles permitiram um pequeno pedaço, um pequeno canal aqui, uma estrutura bem pequena, e aplicavam eletrodos à esquerda e à direita, e conforme eles iam alterando, por exemplo, os gates aqui, acabava fazendo aqui uma deflexão dos elétrons, ou seja, acaba dificultando os elétrons a passar aqui, ou seja, reduzia a possibilidade de canais do elétron passar aqui. Conforme ele ia variando esses gates, eles analisaram que, ao invés de ter um comportamento que é o comportamento esperado ômico, ele acabava subindo de degraizinhos. Ou seja, ele variava de um número inteiro, de um valor, que é um valor chamado de condutância quântica, essa unidade, que tem esse valor. Então, justamente essa quantização, ou seja, subia de pequenos degraus. Então, justamente esse comportamento não era conhecido. Experimentalmente, foi demonstrado e não tinha nenhum tipo de característica, formulação na época matemática, que foi feito depois por Landau. Né? Ou seja, esses estados ou modos, né, possibilidades transmitidas, né, eles acabam sendo alterados pelo quê? Pelo potencial de porta. Agora, esse tipo de característica nanoscópica, que aparece, por exemplo, nessa estrutura, que pode ser chamada uma estrutura chamada de QPC, que chama de nada mais que são pequenos pontos, né? Estruturas onde você confina espacialmente, aparece também em outras estruturas, no caso onde você tem essa redução espacial. Né? Como é que seria, por exemplo, as metodologias que a gente pode aplicar para fazer essa caracterização computacional, né, em sílico? Né? Se a gente está tentando, interessado em caracterizar primeiramente a estrutura eletrônica do material, né, algumas das aproximações seria, por exemplo, a aproximação de tight binding e a teoria do funcional da densidade, que até foi mencionada anteriormente pelo professor Fábio. Né? Dentro dessa aproximação de teoria do funcional da densidade, existe mais de 50 programas aí disponíveis, aí, né? O Fábio até colocou alguns outros anteriormente, eu estou colocando alguns aqui, a maioria são gratuitos aqui, acho que, se não me engano, o VASP é o pago aqui, né? E você também pode fazer transporte eletrônico utilizando funções de Green, que é um tipo de metodologia bastante utilizado, aonde você utiliza de um tipo de técnica chamada função de Green recursiva, que eu vou explicar daqui a pouco. Né? E há também uma enormidade, hoje em dia, de programas para você
fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de caracterização em sílico, né? Ou seja, esse tipo de modelagem computacional de transporte eletrônico de um dado tipo de sistema, né? Eu, particularmente, eu faço o meu próprio código. Mas eu, assim, atualmente eu não ando aconselhando, porque hoje em dia esses programas aqui, eles são extremamente completos e muito eficientes, né? E eles também conseguem trabalhar numa hibridização entre saídas daquilo que você obtém em programas de primeiros princípios, né? No caso de baseados em teoria da função da densidade, como você, como entrada inicial desses programas, para você resolver o transporte. Bem, o interessante é pensar o seguinte, né? Toda essa busca que teve, né? Teve algum de caminho para buscar esses materiais nanoscópicos, né? Teve também um sentido, né? Que seria buscar possibilidades de uma nova geração de dispositivos optoeletrônicos, né? Para que você está buscando, por exemplo, esses novos materiais estruturados de forma nanoscópica, né? Bem, a gente sabe aí que atualmente, né, o que está ocorrendo é uma miniaturização, né, dos dispositivos. Se você for pensar, por exemplo, um dispositivo de um hard drive, né, um disco rígido, se você pensar no meados da década de 90 para hoje, a miniaturização foi enorme, né? E isso foi possível também às enormes técnicas que tivemos aí no crescimento e caracterização, né? Realmente também você quer dispositivos que sejam mais rápidos e eficientes, né? Não é à toa que, por exemplo, hoje em dia há uma grande briga entre a AMD, né, e a Intel em relação às suas técnicas de crescimento de chips, né? Quem alcança, por exemplo, a Intel, ela vem brigando há muito tempo e tentando fazer aí chips baseados em tecnologia de 10 nanômetros, né? E a AMD já está na 7 nanômetros já. Então, eles conseguem colocar um número muito grande de transistores em um espaço muito pequeno. E você acaba aumentando muito a sua possibilidade de operações lógicas no seu CPU, né? E, obviamente, você quer, por exemplo, que há, nessa busca, materiais mais baratos, né? Que, obviamente, você quer buscar uma solução, né, uma evolução, mas que não pague um custo extra para isso, né? E dentro desses materiais que estava bem em alta, ainda está em alta, são os materiais de carbono, que é fácil encontrar, fácil de sintetizar e possui muitas das propriedades que estão sendo buscadas aqui. Aí, até um tempo atrás, aí, um dos materiais que sabemos que a base de toda essa eletrônica que a gente conhece hoje em dia é justamente o silício, né? E, obviamente, você quer também materiais mais seguros, né, altamente confiáveis, com uma grande coerência, né, e um grande tempo de vida, né? E dentro desses materiais, que é de carbono, né, o pessoal está brincando um tempo atrás aí, que o silício, né, estaria morrendo, né, que seria aí isso aqui foi na 2010, né, mas até hoje a gente está vendo que as pessoas andam buscando novos materiais, ainda não está muito certamente claro aí qual caminho você vai tomar, né. O silício, normalmente, aí está demonstrando características muito interessantes e voltando bem alto atualmente na área da física, né, pesquisa, né. Bem, o material de carbono, como eu mencionei, ele é bem interessante porque, devido à sua possibilidade de hibridização, ele pode formar diferentes tipos. A gente sabe que o carbono tem 4 elétrons na valência, né? Então, devido a essa possibilidade, você tem diferentes tipos de hibridização, né? E essas possibilidades de hibridização faz ele formar uma enormidade de materiais, né? Aqui, por exemplo, vamos pensar aqui o sp2, né? E o sp3, materiais, né? E se você for pensar, por exemplo, materiais formados por carbono em monocamadas, então ele tem uma grande rigidez no plano devido a essas ligações sigma, que são bem fortes, mas fora do plano, ele acaba tendo um elétron fracamente ligado à sua estrutura, que é o elétron do tipo π. E devido a ser fracamente ligado, ele acaba sendo fácil de você quebrar uma camada e a outra, e formar, por exemplo, apenas planos, né, bidimensionais de estruturas de carbono, e acaba tendo aí propriedades interessantes, né, tanto ópticas, físicas, de transporte. E é justamente esse elétron que fica por fora aqui do elétron do tipo π, que ele acaba sendo interessante para o transporte eletrônico, né? Então, o carbono, das hibridizações, a gente consegue ter diversas formas alotrópicas dele, né? Por exemplo, o diamante, o grafite, você pode quebrar esses planos, formar monocamadas. Uma monocamada, ela é chamada de grafeno, 2 camadas, seria o grafeno de 2 camadas, e você tem vários tipos de estruturas, né? E um outro material interessante que eu vou mostrar um exemplo aqui, é o material chamado ionotubo de carbono, que você pode pensar como sendo uma simples folha de
de grafeno enrolada, né? Primeiramente, o interessante aqui notar que a sintetização do monóxido de carbono, ela surgiu antes da sintetização, no caso, da nanofita de carbono, que no caso é o grafeno, né? Isso aqui foi no final dos anos 90, rendeu também um Nobel, e o grafeno foi em 2005, também rendeu um Nobel para o professor de Manchester, chamado Gain. Então, vemos aqui, no caso, se eu pegar apenas uma camada dessa de grafite, que é a folha de grafeno, então vemos a estrutura de carbono, as ligações sigmas estão no plano, são altamente, são ligações rígidas, bem fortes, por isso você tem uma boa estruturação no plano, porém essas ligações perpendicular ao plano, que são ligações de P, são fracamente ligadas, então esse elétron é bem fácil de você pegar e excitar ele. Qualquer perturbaçãozinha externa, o elétron começa a andar aqui na folha de grafeno. Né? Então, ele é interessante. Então, dentro dessa aproximação, a que eu costumo trabalhar é a aproximação do Tite-Beide. Né? Por que eu trabalho com Tite-Beide? Ele é um método simples, ele é bastante útil para descrever bandas de energia, pode ser seguramente aplicado nesses materiais de interesse, por exemplo, de carbono, ou materiais, por exemplo, de calcogenetos de metais de transição, que é um material que está sendo altamente aí, focados atualmente, nos últimos 5 anos, né? E ele demonstra aí, tem uma boa concordância com métodos mais avançados, por exemplo, o método de teoria de fusão de densidade, né? Só que ele acaba tendo uma pequena vantagem, que é o fato de ser menos caro computacionalmente, né? Obviamente que nem tudo é flores, né? Também tem complexidades. Entre a complexidade é justamente ajustar o chamado parâmetro de Hoppening, que é como é que um orbital centrado em um dado átomo interage com o seu vizinho, né? Então, existe um parâmetro chamado parâmetro de Hoppening, e esses parâmetros têm que ser ajustados, né? E, provavelmente, que dependendo do tipo de material que você tem, esses orbitais atômicos tipo S, P, D, ele acaba sendo bem complexo de você trabalhar ele. Mas, obviamente, tem forma de você tentar circunvenciar isso. Né? Um outro que geralmente também costumo trabalhar, mas com menos intensidade, é o DFT, né? Que é o teoria de densidade, né? Obviamente, ele é superior em diversos pontos, né? Porém, devido a ser um pouco mais caro, fica difícil, por exemplo, trabalhar sistema onde você tem muitos átomos, né? Particularmente no meu caso, onde fica difícil acesso computacional, né? Para trabalhar aí, por exemplo, 2.000 watts, 3.000 watts, né? E fazer transporte desses materiais. Provavelmente, né, tem essa oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, né? Bem, vamos pensar aí, por exemplo, como é que seria, por exemplo, o tight binding, né? Uma folha de grafeno apenas com um orbital que é do tipo P, né? Então, temos lá nossa folha de grafeno. Então, só quero analisar o quê? Como eu sei que apenas esse orbital tipo P, que é formado pelos orbitais 2pz, né? A gente lembra lá da química, né, das ligações, a gente sabe que esse aqui seria o mais relevante, no caso, para transportes eletrônicos. Por quê? Porque ele é um elétron que está fracamente ligado e qualquer tipo de interação externa, por potencial aplicado na estrutura, esse elétron vai conseguir se locomover na estrutura, né? Então, se a gente pegar essa estrutura aqui e analisar aqui, né, só fazer um pedaço dela, né, a gente pode descrever esse material como sendo uma repetição de 2 átomos, por exemplo, esse átomo e esse átomo, e ele vai se repetindo. 2, 2, 2. Então, a gente consegue descrever toda a estrutura apenas por 2 átomos, né? No caso, a gente descreve por um tipo de... a gente fala que é um vetor da base, né? Para descrever como é que eu estou fazendo essa transladação. E descrever uma célula unitária. Então, essa célula unitária que é sombreada aqui, olha, e esses vetores de base, eu consigo descrever toda a minha estrutura do material, né? Então, o que eu estou descrevendo aqui, basicamente, seria se eu pegasse esse material e fizesse uma chamada transformada de Fourier e trabalhar não no espaço da energia, mas no espaço dos momentos, né? Onde tem os pontos específicos aqui da chamada zona de Brillouin. Para a gente analisar como é que a energia vai ser conforme a gente vai andando em cada ponto dessa zona de Brillouin, né? O interessante é que nesses pontos, cai linha, algo inesperado acontece, né? Bem, para fazer isso, utilizando tight binding, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é resolver a equação de Schrödinger, né? No caso aqui, a equação de alto valor, alto vetor, né? Aonde o meu H, né, representa a Hamiltoniana do meu sistema, que aparece lá na nossa equação diferencial de Schrödinger, né? Se eu fosse fazer o sistema completo, deveria ser descrito por 8 por 8, né? No caso aqui, as bandas sigmas, as bandas devidas orbitais tipo π, só que como eles são desacoplados, ou seja, está plano, o orbital que está fora do plano não enxerga nada que está no plano. Então, eles estão desacoplados.
eu posso apenas resolver esse bloquinho e esse bloquinho. Então, se eu resolver esse bloquinho aqui, que é nada mais do que determinar essa equação de valores dos vetores e determinar quais são as altas energias, né? Utilizando a MetaTypeBind, eu tenho as possibilidades de hopping, né? Então, o que eu estou falando de hopping, né, seria esses termos parâmetros, V, P, Pi, nada mais é do que dizendo como um elétron vai interagir de um átomo para o seu vizinho, e esses termos exponenciais nada mais é do que as fases que aparecem quando um elétron sai daqui e vai para o seu vizinho. Então, se eu fizer uma aproximação de primeiros vizinhos, se eu estou centrado neste átomo, quais são os seus primeiros vizinhos? 1, 2, 3. Se eu centro nesse outro átomo, quais são os seus primeiros vizinhos? 1, 2, 3. Então, cada um tem 3 vizinhos. No caso aqui, quando esse elétron sai de um dado sítio e vai para o outro, ele acaba ganhando uma fase. Essa fase é descrita por esses termos. E como são formados por mesmos materiais de tamanho de distância, esse parâmetro de Hopf, que descreve quão forte é essa possibilidade de um elétron sair de um sítio e ir para o outro, é descrito por esse parâmetro. Então, se eu calcular essa equação de valores vetores, que nada mais é do que calcular o determinante desse hamiltoniano, menos a energia associada a ele, e se o sistema, um sistema chamado não ortogonal, um Typebind não ortogonal, o que quer dizer Typebind não ortogonal? É quando eu tenho contribuições no mesmo sítio, devido aos mesmos orbitais. É o chamado overlap dessas funções de onda. No caso lá, as funções de ondas hidrogenóides, que a gente conhece lá, SP, D. Então, se eu determinar isso, eu consigo encontrar a banda. Por exemplo, aqui para π, se for apenas π, olha, descrevendo o plano, no caso Kx, Ky, observe que esses pontos aqui, ó, onde eles praticamente se tocam, né, ou eles se tocam efetivamente, né, essas bandas, no caso, assim, a banda de condução, banda de valência, eles se tocam, mas de forma bem peculiar, que ele vai de forma linear, tá vendo? Uma função do tipo Getão, primeiro grau. Oi, Fábio. Desculpa te interromper. Mais 10 minutinhos, por favor, para finalizar. Tá. Consegue? Beleza. Valeu. Quando ele faz isso, ele está basicamente tendo uma característica chamada característica relativística, ou seja, o elétron, nesse ponto aqui, o que ele faz? Ele basicamente não tem massa. Isso foi muito interessante, o pessoal começou a pensar o seguinte: você pode simular no computador ou disposto mental um tipo de partícula relativística em um material, o que até então não era conhecido, né? Ora, a gente pode expandir, por exemplo, para 4 orbitais, fazer mais brincadeira, fazer projeção dos orbitais e descrever como é que seria essa banda de energia em função dessa zona de Brillouin. Né? Beleza. Mas agora vamos pensar, por exemplo, o transporte eletrônico. Como é que seria essa modelagem de transporte eletrônico? Primeiramente, lembra que nós temos eletrodos à esquerda e eletrodos à direita. Né? Como é que a gente faz isso? A ideia é tentar mapear esse eletrodo por uma função chamada alta energia. E essa função alta energia, ela conecta justamente aonde o eletrodo vai conectar espacialmente dos seus átomos do seu dispositivo. Por exemplo, aqui conectado no 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. A direita estaria onde? No 2, 3 e 4. Quando eu faço isso, nada mais é do que resolver uma equação aonde eu tenho meu hamiltoniano aqui no sentido. Essa equação aqui, a equação inhomogênea, diferencial, ela é resolvida por um tipo de função chamada função de Green. Se eu fizer isso, o que eu tenho? Eu vou subdividir um sistema em eletrodo à esquerda, eletrodo à direita e um dispositivo, ou seja, uma nanoestrutura que eu estou querendo analisar qual que é a sua característica de transporte. Então, a nossa hamiltoniana, ela seria dividida o quê? Dispositivo, um eletrodo à esquerda, né, ou à direita. Né? Qual é o acoplamento do eletrodo à esquerda, à direita, e do dispositivo ao eletrodo, à esquerda? Se eu fizer isso, nada mais é do que resolver um sistemazinho, e eu posso determinar qual que é essa função de Green do sistema, no caso do dispositivo que eu estou querendo calcular as propriedades de transporte dele. Só que quando acontece isso, aparece uma função de Green aqui dentro, aqui, olha, ela é um pouco especial, porque ela envolve um dispositivo, ela envolve o eletrodo, só que é um eletrodo que é semi-infinito, e isso acaba causando problema. Por quê? Você vê que aqui, olha, você tem que fazer uma inversão, e isso aqui tudo é uma matriz, ó. HD é uma matriz, HDL é uma matriz, GDL é uma matriz. Você está fazendo inversão de uma matriz. Como é que você inverte uma matriz que é infinita? É algo matematicamente impossível. Só que existem técnicas de você resolver isso. São chamadas técnicas recursivas, né? Ou técnicas de decimação. Como é que é feito isso? Basicamente, você pega aquele seu eletrodo,
define uma célula inicial, por exemplo, lembrando que a partir desse ponto à direita é o nosso dispositivo. Então, eu vou fazer o quê? Esse processo de recursão, eu vou tentar ir à esquerda, que é o que eu tenho que fazer. Então, eu vou descrever algo que é infinito, eu vou tentar fazer finito. Como é que faz isso? Vou fatiando cada uma dessas camadas, eu vou tentar fazer algo que é infinito em uma cadeia de fatias. Quando eu faço isso, eu vou tentar descrever o meu sistema total em função do meu inicial vezes uma matriz. Essa matriz é chamada de matriz transferência. Essa matriz transferência, ela vai me dar informação de tudo aquilo que está à esquerda. Só que, obviamente, essa matriz T tem que ser uma matriz finita, ou seja, ela tem que, um certo ponto, ela tem que convergir. E isso é feito com essa convergência, ela é feita conforme eu vou interagindo cada uma dessas camadas. Isso é chamado processo recursivo. Obviamente que essa convergência, que a gente sabe que ela vai convergir, então ela vai se tornando cada vez a somatória que vai aparecendo aqui, olha, os outros termos, ele tem que ser menor do que o termo anterior, senão eu não tenho algo que seja finito. Seria o quê? Infinito. Né? Me daria um número divergente, né? Divergiria essa série aqui. E, obviamente, se eu colocar uma convergência um número bem pequeno, eu vejo que isso aqui vai convergir, e geralmente converge para cerca de 10 a 12, por exemplo, camadas. Outra coisa que eu tenho que fazer, se eu tenho um dispositivo central nanoestruturado, dependendo do número atômico que eu tenho lá, número de átomos que eu tenho, ele pode ser grande. Então, uma forma de você tentar reduzir o seu custo computacional é utilizar uma chamada equação de Dyson e colar peças. Esse colar peças, né, o pessoal que faz programas de transporte chamam de tricô. É você fazer pedacinho por pedacinho, você está tricotando o seu sistema. Né? Inclusive, tem um programa, se não me engano, um tempo atrás estava disponível, chamava Knit, que nada mais quer dizer tricô. Ou seja, imagine que esse é meu dispositivo, o rosinha aqui representa o meu eletrodo à esquerda, representado por uma função chamada autoenergia, que representa todos os eletrodos à esquerda, e toda a parte à direita. Ao invés de eu fazer uma inversão na matriz, que é uma inversão grande, no caso aqui de vários átomos, que tem um custo computacional elevado ao cubo, eu vou subdividir em vários pedacinhos, e depois eu vou tricotando e juntando, colando cada pedacinho. Por incrível que pareça, só esse fato de você fazer isso, você consegue reduzir muito o seu custo computacional. Quando você faz isso, é um chamado processo recursivo, né? Você consegue, ao final, obter novamente a informação total que você quer, mas de uma forma intermediária com menor custo computacional. E isso que é interessante, porque isso aqui barateia muito computacionalmente o seu trabalho. A forma de você fazer, aí no final que você faz o processo recursivo, você consegue determinar a condutância do seu sistema. E no caso dessas partículas ou desses sistemas nanoestruturados, aparecem as características de quebrar o caráter ômico. Então, vamos a um exemplo aqui, dois exemplos. Primeiro exemplo, por exemplo, no tubo de carbono, que eu falei anteriormente, né, que é formado de átomo de carbono. Você pode pensar como sendo uma folha de grafeno e você enrolar em uma certa direção. O interessante daquele no tubo de carbono é que, dependendo da direção que você enrola, ou seja, como você faz esse enrolamento dessa folha de grafeno, né, essa folha de carbono, ele acaba aparecendo propriedades de ou o material pode ser isolante, ou ele pode ser condutor. E isso aparece numa condição que é essa condição aqui, ó. Ou quando o número, né, chamado de A1 e A2, que é a direção que você está enrolando. Ó. Se A1 e A2 forem iguais, né, eu tenho um tipo de enrolamento que no final ele acaba ficando dessa forma. Ó. Se A1 e A2 forem iguais, né, é chamado um tipo de enrolamento de armchair. Então, é um nanotubo chamado de armchair. Esse nanotubo, ele tem a condição de poder ser ou metálico ou isolante. Um outro tipo de nanotubo que eu posso enrolar é apenas ir em uma direção, por exemplo, fazendo só pegando as usinhas. Ó. Se eu enrolar nessa direção aqui, olha, aonde o índice 6 quer dizer quantas vezes eu peguei aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um tipo de nanotubo chamado zigue-zague. Esse nanotubo, ele é sempre metálico, porque ele sempre obedece a essa condição. Agora, existe um outro tipo de nanotubo, que é no tubo onde são diferenciados e tem direções distintas quando eu vou enrolando, que ele acaba aparecendo
hélice lá dentro, ou seja, um parafuso lá dentro, chamado monotubos quirais. Ele pode ser ou metálico ou isolante também. Então, você pode determinar, por exemplo, usando aquele mesmo descrição que eu fiz do type binding, né, no caso de 4 bandas, determinar, por exemplo, qual que é a estrutura eletrônica de forma muito rápida. Se eu for fazer isso com DFT, acaba me dando um pouquinho de tempo, né? Por exemplo, a gente não tubos quirais tem uma célula unitária bem grande. Agora, o transporte eletrônico. Imagina que eu pego um pedaço aqui no tubo, ponho o eletrodo da esquerda, eletrodo da direita, e utilizo aquele formalismo que estava descrito anteriormente, né? Ou seja, é determinar qual que é a função de Green da minha parte central, que é o que eu estou de interesse, ou seja, eu quero calcular qual que é a condutância dessa minha estrutura. Então, eu tenho que determinar quem é as altas energias, que depende dessas funções de Green dos eletrodos semifinitos, que é calculado de forma recursiva, usando decimação. E, no final, eu posso calcular, usando o formalismo de Landauer, essas condutâncias, onde esses gamas L's aqui, olha, são funções de acoplamento, que basicamente dependem das altas energias, que são aquelas funções efetivas que me descrevem como é a interação do eletrodo da esquerda e do eletrodo da direita. Então, se eu for tentar determinar, olha, aparecem as figuras aqui. Lembra lá das figurazinhas lá que eu te mostrei lá no interior experimentalmente, quando eu tinha aqueles escadinhas mostrando padrões quantizados em relação a um certo número inteiro de um G0, que era um número inteiro de condutância? Então, veja o que acontece aqui, olha. Se o nanotubo é um nanotubo puro, né, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo de impureza nem nada, essa seria, por exemplo, a estrutura eletrônica usando type binding, a densidade de estados. Então, você vê que próximo aqui, o azulzinho, está descrevendo níveis próximos ao nível de Fermi, próximo a 0 no caso aqui, não está dopado. Você vê que tem estados possíveis para quê? Para conduzir, ó. A probabilidade de estado já me diz isso, olha, lá tem estados possíveis para condução. No caso, usando, por exemplo, o caso 5,5, o caso 9,0, né? No caso, um Amitié, no caso, um zigue-zague. E quando eu olho, por exemplo, como é que seria a condutância, aonde tem possíveis canais de condutância, vai me aparecer aqui, ó. Por exemplo, se eu estou aqui dentro dessa janela aqui, olha, quantos canais de condutância eu tenho? 2, ou seja, quer dizer que eu tenho 2 possíveis canais de transmissão para o elétron passar por ali. Né? Outro exemplo pode ser, por exemplo, a nanofita de grafeno, né? Posso pegar lá, falar que meu dispositivo é formado por grafeno, vou colocar a eletrodo esquerda e a eletrodo direita do mesmo tipo de material. Para quê? Para que não tenha espalhamento aqui na região de interface. Novamente, eu posso calcular a estrutura eletrônica por type binding, analisar a densidade de estados e ver o que acontece o quê? Com a condutância. Novamente, veja que próximo a 0, as bandas se cruzam aqui, olha, e aparece um estado aqui que é um estado não dispersivo. Isso aqui é um tipo de nanofita chamado nanofita de zigue-zague, né? Seria essa terminação aqui, ó, zigue-zague. Se vamos pegar essa parte central e girasse ela e colocasse o eletrodo da esquerda à direita. Normalmente você vê que aparece aquele comportamento de quantização da condutância. Normalmente você não tem aquele característico ômico que você tinha, por exemplo, quando aparecia em sistema macroscópico. Então, esses são 2 exemplos. O que seria interessante nessa apresentação? Você tem uma grande flexibilidade. Dentro desse tipo de formalismo, você pode colocar diversos tipos de interação, por exemplo, interação spin-órbita, colocar campo magnético, campo elétrico, considerar, por exemplo, strain no seu sistema, potenciais modulados espacialmente e temporalmente, para estudar, por exemplo, temporalmente aqui, estudar comportamento de transporte fora do equilíbrio, incluir interações elétron-elétron, ou seja, muitos corpos de uma forma efetiva, então, no modelo de Hubbard. E para concluir aqui esse breve seminário, né, a gente viu que existem diversas possibilidades, né, de aplicações e possibilidades de considerações de interações no sistema. Você pode, por exemplo, estudar efeitos físicos como efeitos Hall, fases topológicas da matéria, que está atualmente sendo estudado atualmente, efeito Kondo, que é um efeito exótico que acontece em estruturas, né, a baixas temperaturas, e muitos outros tipos de efeitos físicos e químicos dentro desses materiais. Né? Então, assim, acho que eu vou encerrar por aqui e agradecer a atenção de todos e estou aberto a questões de quem tenha maior interesse aí no tipo de material. Gineton, obrigado. Está com o tempinho apertado, mas tem uma pergunta, eu vou fazer a leitura para você, se conseguir responder 3 minutinhos, talvez eu te agradeço, para a gente dar passagem para o Marcelo. Um amigo perguntou, o Antônio Douglas, por número de estados ocupados em cada nível de energia, o senhor se refere às coordenadas espaciais e de spin para cada elétron no nível de energia,
E a densidade de estado é a distribuição desses números de estado por nível de energia? Peraí, vamos voltar lá. Porque essa densidade de estados, ele está associado, no caso aqui, à dispersão eletrônica do sistema, né? Então, veja que quando a gente fala que é número de estados ocupados em área de energia, estamos descrevendo, por exemplo, se eu fizer uma derivada em relação ao momento em cada um desses tipos de energia aqui, ele vai me dar o quê? Uma curvatura, ou no caso aqui, ele vai me dar uma característica, né, no caso, de como está sendo a dispersão de energia do meu sistema, e esse tipo de dispersão de energia, conforme eu vou... eu acho que a pergunta que ele está falando é mais associada a esse tipo de picos que aparece aqui, né? E quando eu analiso isso, geralmente é o seguinte: qual que é a possibilidade de ocupação de estados em um dado, por exemplo, volume do meu caso, do meu sistema? Então, veja que quando eu faço isso, né, conforme o meu volume vai diminuindo, essa característica do volume, ela acaba entrando também na caracterização da densidade de estados. Não sei se eu respondi a pergunta dele, se era isso que está perguntando. Então, obrigado, também não sei, o rapaz não disse, mas a gente vai ter que fechar, dá 5 minutinhos pelo menos para a gente começar a responder assim. Obrigado, querido, melhor ainda. O Marcelo, para finalizar o dia de hoje. Pessoal, acho que tem outro link da outra sala, vamos para lá, por favor. Obrigado, Gentão. Ô, pessoal, boa noite, hein?